O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, amados guerreiros do exército de São Miguel, reverendas madres, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Eu gostaria de brevemente meditar com vocês o porquê nós somos apaixonados pelos arcanjos. Porque nós os veneramos, os arcanjos e anjos, e nosso anjo da guarda. É muito importante termos intimidade, termos amizade e pedirmos a sua proteção. E por que nós temos esse grande amor, essa grande experiência de diariamente dizermos: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, de diariamente dizer: São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. E por que o fazemos? É preciso ir na história da salvação e na história das Sagradas Escrituras. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Deus é totalmente comunhão. Então, antes que os céus e a terra existissem, Deus não era solidão nem isolamento. Deus vivia em perfeita comunhão nas pessoas da Trindade. O Pai vivia já para o Logos vivia para o Pai, na força do Espírito de ambos, e as três pessoas da Trindade, num só Deus, viviam em perfeita comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mesmo sem necessitar, sem precisar, Deus quis criar. E o primeiro mundo, vou usar essas expressões, o primeiro mundo que Deus criou foi o mundo invisível. Nós dizemos no credo: creio em um só Deus, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. E o primeiro, digamos assim, o primeiro mundo que Deus criou foi o mundo invisível, o mundo angélico, com a corte celeste, para a adoração de Deus, para o serviço do Senhor. Essa é a primeira obra da criação, o mundo invisível. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc. Depois o Senhor cria, vou chamar de segundo mundo, o mundo das criaturas.
Basta ler o primeiro capítulo do livro do Gênesis. Deus vai criando do nada todas as coisas para a sua glória. E cria tudo. E gostaria de chamar esse mundo, mundo das criaturas, ou mundo infra-humano. O mundo dos anjos é o mundo supra-humano, e o mundo das criaturas é o mundo infra-humano. E por que coloco a palavra humano? E aqui, irmãos, irmãs, Deus criou o segundo ou terceiro mundo. Criou o homem e a mulher à sua imagem. E se vocês observarem, a última coisa criada, depois dos anjos, depois das coisas criadas, materiais, Deus cria a pessoa humana e coloca abaixo dos anjos. Por isso que nós citamos mundo humano, e debaixo do homem estão todas as outras coisas. Isso é muito importante meditar, porque a pessoa humana, ela não é simplesmente a obra mais bela, mais amorosa de Deus. A pessoa humana, ela é a síntese do mundo invisível e do mundo visível. Olha que coisa extraordinária. Nós temos tudo no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas faculdades humanas, tudo o que contém nas criaturas, nas plantas, nos mares, etc. O nosso corpo contém biologicamente tudo o que tem no mundo visível. Mas também o nosso corpo contém biologicamente tudo o que contém no mundo invisível. Então, a pessoa humana é a síntese de todo criado. É por isso que Deus, quando vai criar o homem, Ele diz, façamos, no plural, a nossa imagem e a nossa semelhança. Esta é a grande beleza. O mundo invisível, o mundo visível e o mundo humano como síntese. E nós sabemos o que é uma síntese. Na síntese contém todo o conteúdo. Amados irmãos, não precisaria nem me deter neste assunto. O inimigo de Deus, Satanás, ele não quis atingir o criado. Ele não quis atingir o mundo invisível. Ele se rebela contra Deus, ele é expulso do céu, e ele vai atacar quem? Não simplesmente o homem pelo homem, a mulher pela mulher. Ele vai atacar, derrubar, produzir rebeldia. Ele, o grande rebelde, produzir rebeldia no coração da síntese do criado. Por quê? Olha que astúcia. Se o homem cai, a criação cai. Se o homem cai, a relação do criado na síntese que é a pessoa humana com o mundo invisível, Deus, a Santíssima Trindade, os arcanjos, também haveria uma ruptura total. Uma ruptura, digamos, sem reparação. E foi isso que aconteceu. O demônio tenta os nossos primeiros pais e injeta na corrente sanguínea deles, de modo espiritual, a rebelião, a ruptura, a queda. E isso se dá com diálogo. Mas não um diálogo tolo. É verdade que Deus nos proibiu de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem, etc. E nós conhecemos a narração bíblica. Amados irmãos e irmãs, naquele capítulo 3 do livro do Gênesis, acontece uma ruptura total com essas três dimensões da obra de Deus, do mundo invisível. Do mundo visível, porque caiu a síntese da criação. Então, olha a misericórdia infinita. Já ainda no capítulo 3 de Gênesis, nós sabemos o que a palavra nos ensinou. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. O que é que o Senhor já estava profetizando no livro do Gênesis,
no livro que nós acabamos de ouvir hoje, do profeta Daniel, os anjos, os arcanjos, a reerguida do universo, do mundo criado, e o retorno da comunhão com Deus e com o mundo invisível, com os anjos, arcanjos, etc. Então Deus manda o Filho, o Senhor Jesus, e que nós já vimos que o homem é a síntese do criado, ele manda o Filho para que de novo se torne, isto é, Deus se torne homem, síntese do criado, e recupere pela misericórdia, recupere pelo poder redentor toda a obra criada. Na espiritualidade católica e bíblica nós chamamos isso de nova criação. Mas tem um nome mais preciso. Nós chamamos isso de redenção. Então, a humanidade inteira foi redimida, mas o criado, o mundo infra-humano, foi redimido porque Deus se torna a síntese do criado. Ele não mais o criador, e permanece o criador de todas as coisas, o soberano, o onipotente, mas Deus desce de tal maneira que ele assume todo o criado na pessoa humana. Então, a humanidade redimida é o criado redimido, faz parte dessa comunhão de novo com os anjos e com o mundo invisível. Esse era o plano do demônio, derrubar a síntese do universo. Este é o plano misericordioso de Deus, recuperar a síntese do universo pelo mistério da encarnação, aqui nós lembramos Gabriel, pelo mistério da cura da humanidade, aqui nós nos recordamos de São Rafael, e pelo mistério do combatimento na graça de Deus, aqui nós veneramos o príncipe da milícia celeste. Mas vejam, amados irmãos e irmãs, e repito a pergunta, mas por que devemos ter intimidade com os anjos? Porque a igreja venera, e digo mais, o exército de São Miguel, toda a igreja, eu disse ano passado isso, toda a igreja é o exército de São Miguel. Mas porque de modo particular e especial, o Senhor conferiu este carisma a esse instituto, a nós no século 21, neste tempo, ao Brasil, porque é uma inspiração totalmente de Deus. Totalmente de Deus, porque, amados irmãos, nós precisamos estar unidos a Jesus, unidos aos anjos e unidos a São Miguel, primeiro, por causa da natureza angélica. Ora, quem derrubou a síntese do criado? Um anjo rebelde. Um anjo rebelde. Então, eu não conheço a fio a natureza angélica, mas Miguel conhece. Miguel conhece. Porque Miguel foi criado juntamente, vocês sabem, todos nós sabemos, os demônios eram e ainda são anjos. Contém a mesma natureza. Aqui nós, amados irmãos e irmãs, vocês se conhecem. Vocês sabem como um pensa, como um anda, como um se alimenta, quando a pessoa está mais introspectiva. E olhem que nós não nos conhecemos pela natureza, porque a nossa inteligência é uma inteligência limitada, é uma inteligência perceptiva. Os anjos não. Os anjos têm uma inteligência intuitiva. Eles sabem com precisão quem é Deus, e a adoração deles a Deus é perfeita, e eles sabem com precisão quem são eles na linha da natureza. Então eu preciso me refugiar, eu preciso consultar, eu preciso imitar aqueles anjos santos, aqueles anjos obedientíssimos, que me ensine, por causa da natureza, quem eu devo combater. É por isso que nós precisamos estar unidos aos anjos. O primeiro princípio é este: a natureza angélica. Ninguém mais conhece o demônio do que os próprios anjos santos, que os combateram
e os expulsaram da glória. A segunda coisa, o conhecimento de Deus e o conhecimento dos anjos, a natureza. A segunda, o conhecimento. Por isso que é preciso estar atentos à palavra, estar atentos ao magistério da igreja, estar atentos na vida de oração, para saber o que os anjos nos inspiram. E eles vão nos inspirar 3 coisas. Os anjos vão nos inspirar a obediência. Lembremos, irmãos, foi a desobediência que fez com que a natureza humana caísse e tudo caísse. Então, amados irmãos, nós estamos orando por libertação, por cura, por salvação, etc. A porta é a obediência. É bem verdade que São Paulo disse: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E só ama a Deus quem é obediente ao Senhor. Então, o conhecimento de Deus e o conhecimento dos anjos rebeldes, os anjos santos, trazem para o nosso coração. A terceira coisa, quem expulsou? Para mim era muito curioso e muito inquietante, porque eu me perguntava sempre, mas por que Deus mesmo não expulsou o demônio dos céus? Porque Deus mesmo não combateu. Vejam, Ele cria tudo do nada, né? Ex nihilo se diz, tudo do nada. Façam-se os mares e cria. Os próprios anjos foram criados do nada, com o poder da sua palavra. E o demônio produziu uma grande rebelião. O Senhor poderia, com seu poder, mão poderosa, fazer isso e não o fez. Porque o Senhor permitiu e mandou que Miguel fizesse isso com a milícia celeste. Para que nós, ao recuperarmos a comunhão com os anjos, aprendêssemos com Miguel a expulsar o maligno. Vejam, nós poderíamos sim aprender de Deus como tal ao combatimento, mas o Senhor deixa a Miguel, aos anjos santos, o ensino da igreja de como combater. Ora, quem sabe ensinar é quem experimentou, digamos assim, Miguel, na própria pele, como se deu a primeira rebelião e como ele expulsou os anjos. Por isso que nós veneramos São Miguel, porque nós aprendemos com ele diariamente a expulsar os anjos malignos. Mas mais ainda, e com isto eu concluo, com os anjos santos, com essa recuperação de comunhão com o invisível, nós aprendemos a conhecer a natureza, nós aprendemos a expulsar o maligno, mas também nós aprendemos a precipitá-los no inferno. É a graça que o Senhor concede à igreja. É por isso, amados irmãos, que nós que fizemos a quaresma de São Miguel, que nós combatemos, nós tivemos ataques de todas as ordens. E já dizíamos ontem na live, não precisamos nos assustar com os ataques do maligno. A Deus nosso Senhor, eu fiz a quaresma inteira e o demônio continua me tentando. Meus parabéns. Se perguntarmos a Santo Agostinho o que é a tentação, Santo Agostinho vai se admirar, em outras palavras vai dizer: ai de nós se não tivéssemos tentações, porque nós não nos conheceríamos, nós não evoluiríamos na espiritualidade. Eu só sei quem eu sou, fraco, débil, porque sou tentado, fui tentado e serei tentado. Então, amados irmãos e irmãs, nós todos aqui somos em Cristo a síntese do criado recuperada. Por isso recuperamos a comunhão com o mundo infra-humano, as criaturas, e com o mundo supra-humano, os anjos e arcanjos, e com eles nós aprendemos a servir o Senhor, combatendo o inimigo da rebeldia, o inimigo da desobediência, o inimigo da impureza, o inimigo do orgulho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.